Bom dia a todos. Meu nome é Juliana Brúzio, eu sou advogada, atuo há 10 anos na área do direito eletrônico, sou sócia de um escritório que é específico nessa área, que é o Psiblum. Também leciono essa matéria na Universidade Mackenzie. Eu faço sempre questão de dizer que é uma das universidades pioneiras ao introduzir a disciplina de Direito nos meios eletrônicos. Isso aconteceu em 2002. Nós já temos aí quase 10 anos. E hoje o que nós vamos falar, nesse curso coordenado pelo Renato Psiblum é sobre as provas eletrônicas. O curso está dividido em 3 dias. Hoje eu vou falar, amanhã o Renato, e no terceiro dia o Marcos Bruno, que é outro sócio do escritório também. E hoje nós vamos nos concentrar nas questões dos fundamentos legais da investigação e perícia nos meios eletrônicos. Então, para começar, nós vemos 2 palavras que não são novas. Quais 2 palavras aí não são novas? Aliás, nós temos 3 palavras que não são novas. Fundamentos legais, né? Por óbvio, que nós, operadores do direito, temos esse balizamento, que é a lei. Nossos limites de atuação se encontram na lei. Investigação e perícia. Isso é algo novo? Não. Sempre existiu. Então, o que nós vamos analisar aqui hoje é o que muda nessa sociedade informatizada. Na sociedade onde há uma migração da prova do suporte físico para o suporte digital, para o suporte eletrônico. Desde a década de 90, nós tivemos aí uma explosão em um meio de comunicação, qual seja a internet. E desde então, nós temos caminhado a passos muito largos, falando sempre em evolução tecnológica. E até onde o direito acompanha, né, essa corrida da tecnologia. E até onde a prova eletrônica, e especialmente a investigação, pode acompanhar esta evolução. Esse é o tema que a gente vai falar hoje. Porque nós vivemos nesse mundo, então precisamos entender como fazer para lidar com esse mundo. Então aqui nós temos a questão das novas tecnologias. As novas tecnologias, e não dá para falar tecnologias, vou explicar para vocês. Tecnologia é algo... Gutenberg fez uma tecnologia no século XV. Quando surgiu o gelo, substituindo, né, inovando na geladeira, que é algo óbvio para a gente nasce com pedras de gelo, mas imaginem vocês que isso nem sempre existiu. Então, quando o gelo surgiu, foi uma tecnologia. Por isso nós dizemos novas tecnologias, ou seja, as tecnologias atuais. Especificamente ligadas à tecnologia da informação. Esse é nosso foco hoje. Então, essas novas tecnologias, a palavra de ordem, a pergunta principal consiste em novos ilícitos ou uma nova forma de praticá-los? O que vocês acham? Nós temos aqui novos tipos de crimes e ilícitos? Ou é apenas o modus operandi que muda? Via de regra, nós temos apenas a forma como eles são praticados. Até porque, gente, ser humano é ser humano desde o início da civilização. O que vai dentro do homem, isso não muda. Ele consegue, através dos seus engenhos intelectuais, das suas criações, ele consegue evoluir nas suas ferramentas, dando maior conforto ao modo como ele vive em sociedade. Mas os seus desígnios, as suas angústias, as suas ambições permanecem. Então a pessoa, há séculos atrás, que não agia com má fé, ela já tinha o intuito de passar perna em alguém. Ou seja, de obter uma vantagem ilícita, de tentar furtar ou subtrair o patrimônio alheio. Só que o que nós temos hoje é uma mudança da forma como isso se opera. Ou então vamos falar de uma ala do direito que não ocorre a má fé. Um
um contrato que tudo deu certo, as partes entabularam ali suas cláusulas e não houve nenhum desacordo entre eles. O contrato hoje não é mais feito por uma via em suporte cartáceo. Ele pode ser feito em suporte eletrônico. Então, nós temos a modificação do meio, muito mais do que, na verdade, a tutela legal. E aí tem uma frase importante que traduz isso que a gente está comentando, que é do Sepúlveda Pertence, que a invenção da pólvora não reclamou a redefinição de homicídio. Ou seja, as pessoas, infelizmente, se matavam mesmo antes da pólvora, com outros instrumentos. Então, o homicídio não está ligado ao meio como ele é feito. O estelionato não está ligado com o meio em que ele é feito. O crime contra a honra não importa se eu estou ofendendo a pessoa olhando em seus olhos, ou então se eu estou ofendendo a pessoa através de uma rede social, se eu estou ofendendo a pessoa por e-mail. Então, isso é uma premissa aqui para a gente falar hoje e que me parece bem clara, até que todos têm isso bem presente, porque é muito falado no direito eletrônico. Agora, o que é mais importante do que falar de leis, e eu também não quero dizer que as leis estão lá todas perfeitas, é preciso revê-las, mas são detalhes dessa revisão. A gente não pode querer do legislador um inchaço, né, legislativo, a gente resvalar por uma quantidade imensa de lei, até porque sabemos que se lei fosse tão eficiente, nós viveríamos numa sociedade beirando aí a perfeição. E não funciona assim. Então, é preciso uma revisão. Nós temos essas discussões na Casa Legislativa, especialmente hoje, em relação ao projeto de lei que cuida dos dados privados, ou seja, da privacidade, do sigilo de dados. É um projeto importante, talvez hoje o mais importante dessa área tratado na Casa Legislativa. Temos também o Marco Civil da Internet, muito falado, principalmente no ano passado, que está tentando trazer uma regulamentação para a internet, importante, para suprir lacunas que o ordenamento não fala. E nós temos, ainda mais antigo, aquele famoso projeto de lei do Eduardo Azeredo, que começou em 99, com o deputado Luiz Piauí Lino, quando ele propôs um projeto de crimes eletrônicos. Esse vocês devem ter ouvido falar, porque a mídia bateu muito nesse projeto, falando que era AI digital, né, o AI, remetendo à ditadura, AI-5 digital, que foi um dos atos do governo militar mais duros, mais ferrenhos. E, na verdade, não era bem assim. A mídia, nesse ponto, ela cometeu um desserviço, porque apesar de algumas críticas ao projeto, especialmente em relação aos crimes de perigo abstrato, muitos outros dispositivos eram sim bem-vindos e esse projeto acabou que está lá e não tem muita previsão para ser aprovado. Então, de qualquer forma, hoje, sem falar nessa parte da lei, até porque, repito, na maioria ela pode ser aplicada, nosso problema maior não está na legislação. Nós nos viramos com o ordenamento jurídico que existe. Esse é o fato. Precisamos melhorar um pouco, a exemplo do que acontece no mundo, mas a gente tem já um grande respaldo para utilizar nós como operadores do direito. Onde pega mais, a roda ela pega, é exatamente na capacitação da investigação. Ou seja, as pessoas envolvidas para colher a prova. Porque uma coisa é a gente falar do direito material, né? Existiu ou não o ilícito? Existiu ou não o crime? Ele pode até ter existido. Mas se não for conseguido provar que esse crime ou esse ilícito aconteceu, nós não vamos chegar na almejada aí, o almejado desfecho que o Poder Judiciário tem por dever cumprir para o bem social, para que as pessoas convivam em paz ou em uma melhor situação, rechaçando aquilo que o direito não admite. A coleta de provas é preciso que essas pessoas, polícia, todo o aparato estatal, todas as pessoas que estão embaixo do aparato estatal, e também nós, operadores do direito, né, advogados, privados,
precisamos entender como fazer isso. Porque, por ser a prova digital, ela tem características próprias. Tão próprias que a chance dela ser perdida ou a chance dela ser anulada é muito grande. A cena do crime mudou. Então, seja de que lado você esteja, na acusação ou na defesa, né? Se você estiver na defesa, dependendo como a prova for colhida, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, há que se atentar como eles fizeram. Até porque, muitas vezes, nós encontramos que a coleta da prova foi feita ao arrepio da lei. E aí nós temos, como advogados, a oportunidade de oferecer, né, de apresentar as nulidades. Porque aquela prova não foi colhida de acordo com o ordenamento jurídico. E se nós estivermos de outro lado, ou seja, como vítimas, como advogados da empresa vítima, que teve vazamento de informação de ex-empregados ou de ex-sócios, causando dano de milhões para a empresa, como estruturar essa prova? Como estruturar esse cenário probatório capaz e suficiente de depois usarmos ele dentro do Poder Judiciário? Ou seja, numa ação judicial, sem que ele seja impugnado, ou se for impugnado, ele tenha robustez suficiente para permanecer e levar o conhecimento do juiz ao bom direito. Porque nesse caso eu estou falando nós em favor da vítima. Então, aqui, alguns comentários, né, alguns itens importantes dentro da sociedade que hoje chamamos sociedade do conhecimento. Sociedade do conhecimento e da informação. Houve, obviamente, um impacto na sociedade. Nunca antes nós tivemos uma tecnologia sequer comparável à internet. Nem com o Gutenberg, nem com a imprensa, nada chega perto ao repositório de informações e a possibilidade que a internet dá em armazenar ferramentas, aplicativos, dados, comunicação instantânea, inclusive e infelizmente para a prática de ilícitos. É lógico que nós estamos caminhando, e isso é um dever do Estado, para a inclusão digital, ou seja, que todas as faixas da sociedade, todos os níveis sociais, possam ter acesso à internet, possam ter acesso ao computador. E com isso, se nós temos mais usuários na internet, e aí não estou falando de uma faixa específica, de qualquer faixa, nós temos, consequentemente, um número maior de casos, um número maior de ilícitos, e também um número maior de investigações. Então, essa é uma crescente natural, isso é uma consequência natural. Quanto mais a internet crescer, quanto mais aplicativos nós tivermos. Hoje se fala em cloud computing. Já ouviram falar disso? Cloud computing? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, são novas preocupações de segurança, contratos, constituir prova em cloud computing. A gente vai ver um pouco mais para frente. Impacto na aplicação do direito, como utilizar as leis que nós temos em vigor dentro desse novo cenário. Lembrando que o foco aqui é, via de regra, o que muda é o meio pelo qual o agente ele age, ou seja, ele vai concretizar a sua conduta. Novas leis, como eu já disse, são bem-vindas, com devidos cuidados para que a gente não resvale para o inchaço legislativo desnecessário. Nesse ponto, repito, o direito comparado, ele é um bom norte para a gente, porque América do Sul, Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai, Chile, México, Estados Unidos, União Europeia, todos eles já avançaram muito nessa área do advento das leis em direito eletrônico. E parece que nós estamos seguindo uma tradição histórica, né, de sermos sempre os últimos, ou quase os últimos, a trazer uma lei que é necessária. Eu estou aqui fazendo referência ao Código Civil de 1916, de Clovis Bevilacqua, que foi o último da América do Sul. Todos já tinham aprovado. O nosso código na América do Sul, do México para baixo, nós somos o último a implementar. Primeiro com o Chile, Andreas Bello, e depois termina com o Brasil em 1916.
mesmo nós tendo aí juristas de renome, como Rui Barbosa, Teixeira de Freitas, Coelho, Clóvis Bevilacqua, Pontes de Miranda, talvez por tanto brilhantismo e debate, a gente acabou demorando. E talvez isso esteja acontecendo de novo. Não vai haver nunca uma lei perfeita, mas a gente precisa avançar nesses pequenos pontos. Novas técnicas para investigação. E aí que a polícia civil, federal, os órgãos técnicos do Ministério Público precisam se instruir, eles precisam ter treinamentos específicos. O que eles aprenderam de 10 anos atrás não serve totalmente para hoje. Hoje a prova ela é eletrônica. Nós temos vários e vários casos onde a prova é eletrônica. Talvez a maioria delas. Né? O ladrão, o meliante, ele se convenceu de que é mais seguro, que é mais prático ele fazer uma transferência bancária do que ele ir armado a uma agência do banco. E assim ele consegue até lucrar mais. Né? A fraude que se envia através de iscas, por exemplo, agora a gente está falando do Japão, essa desgraça que aconteceu, todo mundo fica comovido, não tem como ficar, né, insensível a isso. Aí o que essas quadrilhas montam? Um e-mail, veja as fotos do Japão que ninguém viu, veja as fotos dos filmes caseiros, tudo uma isca para fazer com que a vítima ela seja enganada, clique naquele link, naquele espaço, veja as fotos, clique nas fotos, e aí ela vai estar automaticamente instalando um arquivo espião que vai acompanhar tudo o que ela faz dentro da sua máquina. E é bom que fique bem claro, os bancos investiram muito na área de segurança da informação. Eu não estou aqui fazendo discurso de defesa de banco, porque quando eu tenho que falar também do abuso dos bancos, eu falo. Eu estou dizendo na área da segurança da informação, o problema não está do lado do sistema do banco, está do lado do usuário. O usuário é o ponto frágil, que infecta o computador, que compartilha às vezes sua senha, que deixa o arquivo com as suas senhas dentro do seu próprio computador, num arquivo. Então, tudo isso é o quê? É a fragilidade do próprio usuário. Porque dentro do sistema do banco, houve um investimento, uma evolução de segurança, que é exemplo até para o mundo. E agentes especializados para saber lidar com tudo isso. Então, vejam, no final, tudo que nós falamos, por isso que eu digo, né, desde o início da civilização, o homem é homem. O desígnio humano, as angústias humanas, as ambições são as mesmas. E onde queremos chegar com tudo isso, com todas essas colocações? Em 2 pontos. Autoria e materialidade. Porque sem elas, nós não vamos conseguir chegar a um desfecho que se busca a justiça, ou seja, a um desfecho condenatório quando ele deve estar presente. Então, quais são as questões para chegar nesse binômio numa sentença? Primeiro, onde está a prova? Sabemos que o concorrente está usando o material da empresa, mas onde está a prova? Sabemos que foi desviado um protótipo de um carro novo que ainda não foi lançado no mercado e já está na internet. Isso é um caso real. Um funcionário dentro da empresa, ele com celular, era proibido usar celular, mas ele lá disfarçado, assim, né, se escondendo, com o celular, não estava usando, estava só tirando foto. Era chão de fábrica, né, linha de produção, tirou a foto da moto, colocou na internet. O que vocês acham que aconteceu com o preço da moto da loja? Porque o mercado não tinha anunciado ainda que viria um modelo novo. E quando você sabe que viria um modelo novo, não vou comprar, está vindo um modelo novo. Né? Geralmente a gente pensa assim, não é? Então imagine o que aconteceu. Eles foram desprogramados, eles tiveram uma antecipação que teve um baque no coração do comercial deles e, obviamente, dos lucros. E aí onde está a prova? Na internet. Estava num Orkut, e estava num blogger de motos. Como chegar lá? Quem está por trás dessa tela de computador? Como preservar a prova?
E se essa pessoa descobre, algum amigo dele lá da empresa diz, olha, sujou para você. Estou vendo um movimento aqui do jurídico, estão vindo os advogados aqui de fora, não saem daqui para fazer reunião. Eu acho que é o caso lá que você tirou as fotos, hein? Melhor você apagar isso. Aí ele dá um clique, tira isso do ar, e aí quem é que vai contar a história? Testemunha? Como que você vai ter uma prova robusta para chegar nele? Não foi filmado dentro do chão lá da linha de produção, que ele estava com o celular. Não tem a comprovação de que ele tirou. Então, é preciso preservar a prova. A prova ela pode ser preservada de várias formas. Não existe um caminho específico. Uma das formas que tem sido muito usada, mas não é a única, é a ata notarial. A ata notarial ela é feita pelo tabelião, que é uma figura que existe há séculos, há pelo menos 2000 anos, nasce no bojo do direito romano e ultrapassou a Idade Média, Idade Moderna, existe até hoje. Como tem um cartório aqui no João Mendes, tem outro cartório espalhado por São Paulo inteiro, tabelião de notas. O que o tabelião faz? Ele atesta um fato. Além de outras atribuições, ele atesta um fato. Então, vai se abrir um cofre onde vai ser tirado a joia tal e colocado outra coisa lá no cofre. Chama um tabelião para atestar aquele fato. Aquele fato tem alguma importância que precisa ser registrado. Vão abrir um testamento. Traz o tabelião para que ele ateste um fato. Então, ele vai colocar isso num papel, que não é um papel comum, não é um papel como esse ou como o que vocês têm. É um papel chancelado, próprio, que só o tabelião pode ter. E aí, quando ele assina, qual que é a diferença da minha assinatura e da dele? Ela vai pública. Então, o que de uns anos para cá, os tabeliães começaram a fazer? Atestar que um conteúdo está na internet. Eles acessam uma URL, ou seja, um endereço, www.algumacoisa.com ou .com.br, dão um print screen. Print screen é quando você cola a página, né? Exatamente do que você está vendo. Faz aquela, como eu vou ter alguns slides aqui, eles fazem no papel. Por solicitação de fulano, tal data, tal hora, acessei e constatei tal conteúdo. E coloca lá. Então, ainda que o site saia do ar, ainda que a pessoa tente se desvencilhar da prova, aquela prova está preservada. Existem também outras formas? Existem. Algumas pessoas perguntam, que é a pergunta mais comum, aliás. Eu imprimi na minha casa. Tem lá a comunidade xingando minha filha na escola, ela está sofrendo bullying. Eu imprimi, viu, doutora? Essa prova, ela serve? Ela é aceita? Ela é aceita. Qual que é a única prova que não é aceita? Obtida por meios ilícitos. Agora, nós temos aqui numa régua, se a gente fosse pegar uma régua, nós temos as provas mais fortes, né? E as provas menos fortes. As provas mais robustas e as provas menos robustas. É óbvio que quando a gente vai para um campo de batalha, e um processo é um campo de batalha, porque tem um de um lado, outro de outro, e se está chegando cada um aqui convencer a terceira pessoa que é o juiz, então é um campo de batalha, você tem que ir com a melhor arma que você pode. Então a gente sempre aconselha buscar provas mais robustas possível. Isso não significa que se a pessoa só imprimiu, se a pessoa só guardou o e-mail, isso não pode ser usado. Pode ser usado e há vários casos que chegam a um final justo, né, a aplicação, o reconhecimento do que aconteceu com esse tipo de prova. Eu costumo chamar de prova caseira, né, a produção independente da própria vítima. Quais os limites da perícia? Até onde a perícia pode ir? Até onde o perito pode entrar no local e levar a máquina, levar os computadores? Até onde ele pode acessar o conteúdo do webmail? Até onde ele pode aprender mídias
como pendrives, mobiles, notebooks. Quando o perito entra na cena do crime, ele está restrito ou ele tem o direito, a possibilidade de fazer o quê? Isso nós vamos ver também. E as medidas jurídicas envolvidas? Como que efetivamente na prática, que eu não gosto só de falar teoria, ela é muito importante, mas a gente precisa chegar no outro lado, no outro ponto, e aí, vamos fazer o quê com essa teoria? Quais são as medidas jurídicas para fazer isso dar certo? Para você ter a perícia válida, a prova válida, sem que isso seja depois anulado. Tudo, repito, buscando a autoria e a materialidade. Então, alguns casos que exemplificam bem hoje o mundo envolvido com a internet, com a tecnologia da informação. Vamos ver alguns casos práticos. Olhem que interessante esse caso. Um ladrão roubou um notebook. Está pequenininha a letra, eu vou ler para vocês. O iMac roubado por um ladrão, ele enviava fotos para o Flickr. Porque existia uma configuração no iMac. Que o dono, roubado, né, vítima, ele tinha feito a configuração. Então, o ladrão lá, desapercebido, continuou usando o iMac e as fotos dele iam para um Flickr. E aí conseguiram chegar no ladrão por conta disso, no meliante. Um outro caso, e esse é muito comum, hoje tem uma moda, uma tendência de fim de relacionamento vai parar na internet. Antes ia parar na família, né, nos amigos, um ficava falando mal do outro, os menos contidos. Hoje não. Hoje se escancara na internet. Então, se alguém tinha um filme com cenas íntimas da ex-namorada, vai lá, tá com raiva, põe no YouTube. Tinha fotos íntimas da ex-namorada, vai lá e põe no YouTube. Eu estou falando namorados porque geralmente é assim que acontece. A maioria dos casos é a namorada que vai parar na internet, não o contrário. E vocês não sabem a dor da pessoa que passa por isso. Eu já ouvi casos de pessoas que passaram por isso, que falaram, doutora, eu preferia que tivessem entrado na minha casa e tivessem roubado tudo que eu tenho, todos os bens materiais, meu carro, meus eletrodomésticos, tudo. Não sou rica, mas tudo que eu tenho, que para mim é a minha riqueza, do que tivessem afrontado a minha honra, a minha intimidade. E vejam que nesse caso que eu estou contando, a pessoa não era a foto dela. A foto era montada. A foto era montada. Mas parecia muito com ela. Ela tinha sido casada com uma pessoa. Desse casamento, eles tiveram um filho pequeno. O marido arrumou outra mulher. Até aí, triste, um casamento se dissolveu. Mas até aí, faz parte da nossa sociedade. Porém, a nova mulher tinha uns ciúmes doentio da mãe. Porque o problema era a criança, eles tinham que conversar. Escola, reunião de pais. E o que ela começou a fazer? Sentar num teclado. Isso daqui é uma arma. O computador pode ser uma arma. E começou a criar comunidades em redes sociais. Começou a dizer que ela roubava informações de seus clientes. E ela trabalhava numa agência de eventos. Até o ponto que os patrões chegaram para ela e falaram, vem aqui, fulana, senta aqui. Olha, a gente sabe que você está envolvida num problema familiar, mas agora já está extrapolando. O cliente ligou aqui para tirar satisfação. Está aí na internet que a sua funcionária está roubando dados, informações privilegiadas nossas. E nossa conta, quem atende é ela. Eu queria trocar de agente. Então, a gente aconselha que você procure ajuda. Até porque ficam ligando aqui o dia inteiro pedindo pela gordinha deliciosa. Porque tinham colocado num site de prostituição a foto montada da pessoa e com o telefone real do trabalho dela. Gente, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Então ficavam ligando o dia inteiro para ela. E a mulher ela foi entrando num desgaste.
Essa minha cliente, ela já foi entrevistada pelo Fantástico, pela Record, pela Bandeirantes, porque é um caso extremo. Porque lá, a vilã, vou chamar assim, ela era incansável. Ela queria ver a mulher debaixo do chão. E ela conseguiu aí uma depressão que ela teve e tal, mas a vítima ela é forte e está se reerguendo. Mas com muita dificuldade. Porque a ofensa da internet, ela não é uma ofensa comum. Quando você fala mal de alguém, coloca uma foto, divulga um vídeo que afronta direitos fundamentais, como a privacidade, como a intimidade, como a honra, é mais ou menos como picotar um papel de cima de um edifício num dia de ventania e jogar. Aí você desce correndo. Você vai pegar um outro papel? Vai. Você vai pegar todos? Não. Isso é a internet. A internet é um dia de vento em cima de um prédio bem alto. E mais, a internet não dá direito ao esquecimento. Essa é a crueldade da internet. Outro dia no escritório me ligou o médico que participou daquela festa da USP, onde infelizmente um calouro veio a falecer. Vocês se lembram? Já faz muitos anos, mas ficou bem presente, uma história bem marcante na mídia. E ele me ligou, eu não sou criminalista, e eu pensei, onde que ele quer chegar, né? Então ele falou, cheguei a você através do Mackenzie, eu fui aquele caso processado por homicídio. Eu falei, ele está certamente me confundindo com um criminalista, eu não sou. Mas dei atenção a ele, queria saber onde ele ia chegar. Sabe onde ele chegou, gente? Ó, doutora, eu já fui absolvido. Já fui absolvido pela última instância. E eu, que bom, parabéns, né? E, pois não, mas eu não consigo exercer a minha profissão. Eu não paro em uma clínica. Eu não paro em um hospital. Você coloca o meu nome em qualquer buscador, né? O mais conhecido é o Google, e só tem falando mal de mim lá. O Estado me absolveu, mas a internet me condena. Agora, vamos pensar que esse homem tivesse sido condenado. Por hipótese, porque não foi. Mas por hipótese, vamos pensar que ele tivesse sido condenado. Depois dele cumprir a pena, o Estado não dá até o benefício dele voltar a ser tecnicamente primário? O Estado dá esse benefício. Ou então, se o Estado não exercer a persecutio criminis, ele é até beneficiado pela prescrição. Existe um tempo para o Estado ir atrás, né, do réu, aí do suposto responsável pela conduta delitiva. Então, hoje nós vemos que a internet ela é mais cruel do que o próprio Estado. O Estado, ele dá uma nova chance. A internet, às vezes, não dá. Por isso que a gente faz até muitas palestras em escola, tentando pegar a criançada, os adolescentes, porque isso é matéria que deveria ser obrigatória nas escolas. Porque essa nova turma, eles não estão conscientes do que é privacidade e do que é e no que acarreta a exposição desnecessária na internet. Através das redes sociais, através de sites de filmes e etc. Então, nesse caso, que também é um caso de relacionamento que acabou na internet, é outro, não é o que eu contei. Até só para terminar esse que eu contei, essa é a parte que a cliente ficou muito contente. Fomos na audiência, aí o juiz olhou para a vilã, vamos dizer assim, né? A ré. Falou, doutora, alguma proposta? Lá, R$1.000. Falou, R$1.000. Ela acabou com a vida dela. Eu contei só um pedacinho do que aconteceu. Aconteceu muita coisa. Ela ameaçava o filho, mandava e-mail com cadeira de roda, com ursinho de pelúcia e muitas outras coisas. Falou, R$1.000, não há condição para composição civil. Não está aceito esse lance. Aí ela falou, mas eu não posso dar mais. Aí o juiz falou assim para ela, vou falar uma coisa para a senhora. R$1.000 eu faço acordo com gente que entra aqui de chinelo. Sem nenhum demérito a essas pessoas, mas são pedreiros, são domésticas,
a senhora não tivesse feito o que fez. Eu já fiquei feliz, né? O juiz já estava dando mérito. Mas o caso chamava tanto a atenção, e a internet ela é tão cruel nesse ponto, que até o juiz aí escorregou porque ele já estava dando mérito, dizendo a senhora não devia ter feito o que fez. Aí nós tivemos, isso foi no criminal, a gente teve semana passada uma audiência no cível, adivinha do que ela apareceu lá? De chinelo. Então nós temos dentro da internet tudo, a prova eletrônica, ela existe. E, via de regra, em número muito maior do que a prova física. Tudo que é feito na internet é registrado de modo eletrônico. Toda vez que alguém se conecta na internet, você precisa de um provedor. Você não consegue se conectar do nada. Às vezes você está com um computador sem ter um cabo, mas você está usando um provedor, que é um provedor wireless. Ou seja, você está contratando com alguém que é um Internet Service Provider, ou seja, é um provedor de conexão, de acesso, ou então você está em algum lugar que está lhe concedendo isso. Está no aeroporto, está dentro da faculdade e concedem para você gratuitamente esse acesso. De qualquer forma, alguém está contratando com o provedor. Então ele tem os registros de quem é o cliente que está fazendo o quê. Tal cliente entrou na internet tal dia, tal hora e criou uma conta no Facebook. Tal cliente entrou tal dia e tal hora e mandou um e-mail. E assim por diante. Tudo é registrado na internet. Essa é a boa notícia. Aí alguém vai me perguntar, mas eu conheço jeitos de burlar isso. E eu já respondo para vocês. 100% de segurança não existe, nem aqui, nem lá e em lugar nenhum. Mas nós temos nessa área um ponto a favor, que são duas falsas crenças do que pratica o ilícito, que é a sensação de anonimato e impunidade. Como ele está atrás de uma tela de computador, ele não está lá em contato com a adrenalina, em contato direto com a vítima, ele não está fugindo, ele não está na cena propriamente física do crime. Portanto, em algum momento ele escorrega. Isso é muito claro. Nos 10 anos que eu atuo nisso, eu vejo isso de forma repetida. Mesmo aqueles que conhecem muito de informática, porque não são todos, por exemplo, essa pessoa aqui teve uma ideia infeliz de colocar no site de prostituição a foto da ex-namorada, ele não era um hacker, um cracker de internet. Então a maioria até não entende muito da coisa. Mas existem aqueles que entendem, e esses escorregam em algum momento. Isso é claro, isso nós temos várias experiências. Mesmo assim, não quero dizer que não é possível ter o crime perfeito e totalmente se desvencilhar de qualquer apuração e aí comprovação da autoria. Mas na maioria dos casos é possível identificar a autoria. Então aqui pelos registros eletrônicos, o que nós temos? O que se deve buscar? Número IP, data, hora e GMT. Para alguns eu sei que isso é bem claro, e eu peço licença para esses que têm esses conceitos já como claros e básicos, e vou falar para aqueles que ainda isso é uma novidade. Os registros eletrônicos, em resumo, esses não são todos, obviamente, mas em resumo, eles se baseiam nisso. Quando nós estamos fazendo uma investigação, nós precisamos do número IP, que é como se fosse uma identidade digital, que é aquela que o provedor de acesso concede a Juliana, ao Pedro, ao João, quando ele vai acessar a internet. Você acessa a internet, eu costumo dizer aos alunos, como se você entrasse num carrinho, esses carrinhos de golfe. E esse carrinho de golfe você não tem, você precisa contratar. E aí você entra nesse carrinho de golfe, ele tem uma placa. E todo lugar que você vai, fica registrado. Então, esse número IP é a sua identidade enquanto você está conectado. E tudo que você fizer, qualquer lugar que você for, vai ficar registrado que tal número IP foi lá, foi acolá. Mas os números IPs, eles são dinâmicos. Eu acesso a internet hoje, eu recebo um número IP. Eu acesso amanhã, eu recebo outro.
Por isso se diz IP dinâmico. Existe também IP fixo para, diríamos assim, grandes empresas, quem tem um link dedicado, mas os IPs são dinâmicos e, quando dinâmicos, a gente não pode só pedir número IP, senão a gente vai chegar na pessoa errada. Então, o número IP ele sempre tem que vir com o pedido da data, com o pedido da hora e com GMT. GMT é exatamente o horário em São Paulo. Não adianta pedir a hora, eles me fornecem. Ah, foi às 7 horas, 5 minutos e 3 segundos. Onde? Na Califórnia, na Itália. Com isso, se pode entrar no lugar errado numa investigação. Então é preciso dizer, esse horário a gente está considerando São Paulo. São Paulo é GMT-3. Califórnia é GMT-7. E assim por diante. Com esses dados, é possível o início de uma investigação. E quando nós temos um ilícito, uma prova que está dentro de uma rede social? Porque as redes sociais explodiram, né? Então a gente tem muita gente que migrou para as redes sociais. A rede social, como é o caso aqui do Orkut, não vai ter o nome da pessoa. Quando você abre uma conta na rede social, você faz algum processo de autenticação? Vocês sabem o que é isso? Autenticação é uma coisa, identificação é outra. Identificação é dizer, eu sou Juliana Abruzio, meu e-mail é juliana@opsblum.com.br e ponto. Ninguém me pediu uma comprovação de que eu sou eu. É uma identificação. Autenticação é quando você prova a sua identidade. Então, a maioria dos serviços web, vou abrir uma conta no Hotmail, vou abrir uma conta no Facebook, vou abrir uma conta no Orkut, eles pedem apenas identificação. Então, você nunca sabe quem está por trás. O nome que aparece não necessariamente é de quem se diz ser. Então, é preciso pedir o quê para a rede social, para a empresa provedora dessa rede social? É preciso pedir os registros eletrônicos. Eles têm os registros eletrônicos? Tem. Lembrem do carrinho. É uma forma bem simples aqui, peço licença para usar de um exemplo tão simples, mas é bem didático. É o carrinho. Entrei no carrinho, fui no Orkut, fui no Facebook, mandei um e-mail, fui no UOL, fui na Folha, vai ficar tudo registrado. Então, o Google, ele tem o registro desse carrinho que passou por aí. Então, o que ele tem que me dar? O IP, com o número do IP, a hora, a data e o GMT, para o horário aí não vir errado. Com isso, ou seja, com o fornecimento do IP e demais registros eletrônicos, o que eu vou ter? Número. Um número IP com data, hora e GMT. Você processa um número? Você consegue identificar um número? Não. Então, aí você precisa fazer o tão chamado, né, o assim conhecido, quebra do sigilo do IP. Quem fornece o IP? É uma empresa de telecomunicação. Telefônica, NET, Telemar, Brasil Telecom, TIM, Vivo. Essas são as provedoras de conexão à internet. E como que eu sei a quem pertence o IP? Como que eu sei aqui? Eu tenho um número apenas. Eu vou pedir para o Google, ele não vai fornecer extrajudicialmente, como quase que a maioria, quase que a totalidade não fornece extrajudicialmente, é preciso entrar com uma ação. Mas, vindo a informação, o que você faz com o número? Nada. Você precisa descobrir, então, a quem bater na porta da empresa de telecomunicação. Basta entrar no site www.registro.br. É um site público do NIC-BR. Ali você coloca o IP e ele vai te mostrar. Quem é responsável, quem provê essa conexão é a NET, ou é a Telefônica, ou é a Telemar, ou é a Brasil Telecom, ou é a TIM, ou é a Vivax, ou é a Vivo.
E aí você sabe a quem bater na porta. Registro.br. Registro.br. Ou seja, é algo bem simples. Qualquer um pode fazer descobrir quem está provendo aquele IP. E aí o próximo passo é a quebra do sigilo do IP. Perante quem? Perante a empresa de telecomunicação. A empresa que está provendo aquela conexão. Porque, repito, número não serve a princípio para nada. Ninguém processa número não paga indenização, em número também não responde por conduta delitiva em sede penal. Em relação à prova colhida dentro do ambiente de trabalho, o que vocês acham? O monitoramento de e-mails pela empresa é permitido ou não? Boa resposta. Qual e-mail? Digamos, dirigentes da empresa, não? E-mail particular. Qual que é o seu nome? Doutor Henrique aqui deu a resposta absolutamente correta. Desde maio de 2005, o TST se pronunciou sobre esse assunto. Foi a primeira decisão falando sobre o monitoramento de e-mail corporativo. E vejam, foi bem interessante, porque lá em primeira instância, a decisão foi contrária. Entenderam que era violação de privacidade e deram causa ao reclamante, ao empregado. Depois isso foi reformado e o TST confirmou que não é apenas um direito da empresa, mas é um direito-dever da empresa. É um direito-dever. Por quê? Porque a empresa tem que tomar conta do seu arsenal computacional, da conexão de internet, do que os empregados estão fazendo. Até porque o artigo 932, inciso 3º do Código Civil, bem diz que os empregadores respondem pelos atos de seus empregados no exercício de sua função. Por isso o TST alerta, não é só um direito, é um direito-dever. Mas aí ele também chama atenção para 2 pontos que o doutor falou. Primeiro, estamos falando do e-mail corporativo. E nesse ponto, é preciso retirar a expectativa de privacidade do empregado. Como se faz isso? Avisando ao empregado que ele vai ser monitorado. Segundo, e-mails particulares, @Gmail, @Hotmail, @Yahoo, que são esses e-mails gratuitos que a gente chama de webmail. Eles estão na nuvem, eles ficam na internet. Esses são pessoais, são particulares. Porém, imaginem vocês que eu estou trabalhando numa empresa, tenho o meu e-mail Yahoo e utilizo para cometer um ilícito. Mando um e-mail difamatório, com ameaça, enfim. Eu cometo um ilícito usando o meu e-mail. Quando forem rastrear esse e-mail, porque lembrem, tudo fica registrado, né, em e-mails eletrônicos, via de regra, vão chegar aonde? De onde saiu esse e-mail? Da empresa. Então, por isso, muitas empresas se veem numa tensão de posicionamento. Eu não posso monitorar porque é e-mail pessoal. E certamente eu vou ter problemas na justiça trabalhista por conta disso. Por outro lado, isso está saindo dos meus sistemas. Portanto, muitas empresas tendem a bloquear estas ferramentas. Bloquear. Só permitir o e-mail corporativo. Lembrando que é preciso avisar. Daí, eu gosto muito de usar os princípios das diretivas europeias, porque no Brasil nós não temos, a não ser da fonte do pretório, né, da fonte das decisões judiciais, nós não temos leis que falam sobre isso. Até porque nós não temos uma agência de privacidade de dados como há na Europa em todos os países membros da União Europeia. E mais recentemente, a Argentina criou e o Uruguai criaram a agência de dados que cuidam exatamente disso, dessas questões. Então, o norte, porque cada caso vai ser um caso, eu estou falando de uma ferramenta simples, que é um e-mail,
Mas existe um arsenal dentro da empresa. Mas esses são os princípios cardeais que devem ser aplicados em qualquer meio de controle. Não só monitoramento de e-mail. Porque monitoramento de e-mail é um dos meios de controle. Nós temos outros. Vocês podem levantar algum outro meio de monitoramento? Sites, videovigilância, biometria. Hoje se controla o que sabemos, o que temos e o que somos. O que temos, um crachá, o que somos, o que sabemos, uma senha, e hoje até o que temos, o que somos. Ou seja, dados nossos, mapeamento da veia da mão, mapeamento do rosto, íris, polegar e assim por diante. Tem até alguns bancos que já utilizam desse sistema de identificação. Você tem que colocar a sua mão para se identificar. Então, é justamente aqui o trinômio, né? O que temos, que é um cartão que você coloca lá, o que sabemos, que é a senha que você digita, e o que somos, você tem que colocar a sua mão. Sim. Regulamento, prever as possibilidades, ou seja, prever o que pode e o que não pode. Sem dúvida. Evidentemente, se a pessoa não cumpriu o que está naquele regulamento interno do e-mail corporativo, não justa causa, por exemplo. Sem dúvida. No Instituto, por parte da empresa, proceder dessa forma. Sem dúvida. Qual é o nome do doutor? Vaz. Doutor Vaz, ele adiantou o que o Renato vai falar amanhã, por isso que eu não vou me demorar nisso. Ele vai falar de regulamento da segurança da informação. Mas já adianto o seguinte, toda empresa tem que ter. Porque isso é muito confortável, isso dá um conforto ao advogado aí para o judiciário. E dá um conforto quando a empresa precisa tomar uma posição de demissão, uma postura em relação ao empregado. Sem dúvida, doutor Vaz. Tá? Só não vou me demorar nisso, porque o Renato vai falar isso amanhã para a gente não repetir assuntos. Então, esses são os princípios cardeais de qualquer meio de comunicação. Princípio da licitude. Obviamente, você não pode ir contrário à lei. Você não pode interceptar, por exemplo, dados de e-mails pessoais. Princípio da necessidade, né? Excluir o supérfluo e se basear naquilo que realmente é necessário. Princípio da proporcionalidade. O meio de controle aplicado deve ser proporcional ao risco apresentado naquele local. Princípio da transparência. Não dá para pensar naquela estratégia, vou pegar no pulo do gato. Não vou contar para ninguém que eu vou colocar essa ferramenta para ver aqui, separar o joio do trigo. Não. Tem que ser transparente, tem que avisar antes sobre os meios de controle que serão aplicados. Princípio da finalidade. A finalidade deve ser objetiva, legítima, bem esclarecida, com acesso a todos. Estou sendo filmada? Para onde vai essa câmera? Para onde vai? Eu não vou ficar o dia inteiro preocupada em como me portar. Às vezes eu estou mexendo no cabelo de uma forma não muito agradável para ser filmada. Vai que isso vai parar no YouTube. Então a empresa ela tem que ter isso muito claro, por escrito, com uma segurança de onde vão estar esses dados. Eu já fui em empresa que as fitas estavam assim, em cima da mesa. Aí entrava a faxineira, limpava, pegava a fita. Me deu um arrepio, porque isso sim é violação de direito fundamental. Então tem que haver esse equilíbrio, essa equação. Porque aqui há uma tensão entre os direitos fundamentais individuais e o direito coletivo, da segurança da empresa. Isso precisa ser feito de forma harmônica, para que isso não seja voltado contra a própria empresa. E o princípio da publicidade, que é justamente avisar que isso está sendo feito, colocar isso numa pasta no computador, de vez em quando lembrar com um pop-up, não deixe de ver o regulamento de segurança da informação, promover palestras internas, tudo isso sempre é muito bom para depois uma discussão no judiciário. Porque aí você esgota as formas de dizer que o empregado sabia que ele foi conscientizado, ele foi educado, até porque isso é dever da empresa. Você não pode jogar um monte de papel e falar, ó, assina. Depois ele vai dizer, na justiça laboral, olha, me deram um negócio lá de 30 páginas, eu nem sei, eu trabalho tanto lá, tenho que cumprir metas. Eu assinei, né? Se eu não assinasse, imagina o que ia acontecer.
Então, fazer uma palestra com ata das pessoas que compareceram, tudo isso ajuda muito depois num processo, principalmente na justiça trabalhista. Então, esses princípios e mais sobre esse assunto, vocês encontram no direito comparado, tanto na Europa quanto na Argentina e no Uruguai. Mais na Europa, porque eles já discutem isso há mais de uma década. Aqui outro caso muito frequente da necessidade de investigação. Esse é um dos maiores problemas que vivemos hoje, que é o vazamento da informação. Aqui é um caso que saiu na revista Exame, portanto é público, já tem algum tempo, que foi encaminhado para fora um segredo industrial valendo milhões de uma determinada empresa. Aí eu trouxe um levantamento, que está aqui ao canto, do Ponemon Institute. Pesquisa feita com 945 adultos que foram desligados das empresas. Vejam vocês, quantos levaram alguma coisa da empresa? 59% levam informação da empresa antes de sair. Isso foi nos Estados Unidos. Eu me pergunto e convido vocês à reflexão, o que vocês acham no Brasil? Seria mais ou seria menos? E o que seria? Que dados são esses? Diversos. Informações de clientes, relatórios financeiros, lista de salários, lista de preços e outros. Isso é capital intelectual da empresa. Isso pertence à empresa. Um outro caso muito interessante envolvendo perícia, o caso do Juan Carlos Ramírez Abadia. Quantos se lembram do caso desse traficante colombiano que foi preso aqui no Brasil? Não sei se vocês se recordam de um detalhe da perícia, de um detalhe da investigação. Foram pesquisar o que ele tinha no computador. E aparentemente ele não tinha nada no computador. Mas chamou a atenção que o Abadias, um traficante, ou seja, uma pessoa, diríamos, não é um homem sensível, né? Não é uma pessoa que ia guardar 200 fotos da Hello Kitty. E aí chamou a atenção e foram analisar essas fotos. E o que descobriram? Que por trás dessas 200 fotos da Hello Kitty existiam arquivos de voz, arquivos de texto, com comandos sobre o tráfico, Brasil, Colômbia, comunicação com as Farc na Colômbia para eliminar algumas pessoas prisioneiras das Farc. Ou seja, tudo ele fazia atrás da Hello Kitty, que ele escolheu por acaso esse personagem por conta que a mulher gostava muito da Hello Kitty. Ou fingia que gostava, porque o quarto dela era cheio de coisa da Hello Kitty. Mas, obviamente, tudo isso chama atenção dentro da casa de um traficante, né? E ainda bem que foi por aí que eles conseguiram. Mas isso é para notar que a prova eletrônica, nem sempre ela está ali à primeira vista. Nem sempre o que você vê é onde a prova está. E aqui eu trouxe uma figura, não sei se alguém já conhece. O que vocês estão vendo aí, uma moça ou uma velha? Todo mundo consegue ver as duas? A gente tem a velha, né, que aqui está a boca, e a moça, que a boca da velha é o colar. Então, a mesma foto trazendo tanto uma moça quanto uma velha. Isso retrata, eu gosto muito desse exemplo, porque isso retrata o que é a prova eletrônica. O perito, e por isso que a gente fala, e na minha opinião, a palavra de ordem é capacitação. Capacitação. O Estado, o aparato estatal precisa se capacitar. Porque depois que você entra no local do crime, depois que você entra com computadores e você manipula a prova, isso vai causar uma nulidade. Você já mexeu na prova, a prova não está mais intacta. Então é preciso ter capacitação para ter olhos para enxergar, inclusive, como foi no caso do Abadias. Algumas características das provas eletrônicas, portanto, que eu enumerei aqui. Lógico que são várias, mas aqui a gente tem pouco tempo para falar, mas tenham presente que todas as provas eletrônicas, elas são voláteis, ou seja, elas são facilmente deletadas, transferidas. Nós não estamos falando de bem tangível. É muito mais difícil você esconder um grande container e um caminhão
do que dados que cabem num pendrive. E cada vez mais os pendrives, eles têm capacidade de armazenar um número maior de dados. Então, por isso exigem maior atenção e controle. Há uma facilidade de divulgação muito grande, especialmente quando isso é colocado na internet, ou usando um e-mail, em um clique. Vocês se lembram daquela festa da GV? Também já faz um tempo, foi em 2003, onde dentro de um cafofo, uma pessoa também com uma ideia muito infeliz, tirava foto dos casais que entravam lá para, enfim, fazerem o que queriam e tinham lá sua intimidade. Uma pessoa passou por trás e tirava foto. E essas fotos foram espalhadas na internet. Vocês lembram desse caso? Não? Então foi em 2002. E por um e-mail, o primeiro e-mail, nós participamos desse caso, o primeiro e-mail foi enviado para 7 pessoas. Mas certamente mais de 7 milhões viram essas fotos. Talvez até mais, eu não estou sabendo mensurar. Então, a facilidade de divulgação da prova eletrônica, ou do material objeto da investigação. Facilidade de modificação. Você pode mudar a questão do timestamping, ou seja, o horário. Você pode mudar o próprio conteúdo da prova, questão da sua integridade. Por isso que sempre quando se for fazer uma cópia, e é sempre recomendado que se faça, então entrou no local, tem um HD, faz uma cópia daquilo. Um vai ser separado e vai ser inutilizado, no sentido de que ninguém vai mexer. Ele vai ser mantido íntegro. E até o Código de Processo Penal, com a lei de 2008, trouxe essa possibilidade expressa. E o outro vai ser manipulado. E como depois provar que um é cópia do outro, idêntica? Você pode dizer, como eu sei que um foi exatamente cópia do outro? Com mecanismos técnicos. Quando você faz uma cópia, você extrai um hash. Que aquilo equivale, esse hash, em termos simples, significa que uma cópia é igual à outra. Porque esse hash vai conter nos 2 arquivos. Um hash MD5, por exemplo. Você quer dar mais garantia a isso? Traz um tabelião. Pede para o tabelião acompanhar a cópia do perito e pede para o tabelião colocar o hash MD5 na própria ata. Olha como existem meios, né, que a gente tem que ir criando, a gente tem que ser muito criativo, mas existem meios de você ir fechando o cerco e tornando a prova cada vez mais robusta. Se a pessoa tiver certificação digital, caso eu possua, a outra não, acho que dificilmente seria possível essa prova. Na verdade, o hash ele vai ser aplicado pelo perito. Essa parte, o advogado acompanha. Quem faz isso, e é até bom que faça, porque eu costumo dizer, cada um na sua área, né? E assim trabalhamos melhor. Então, quem vai fazer isso é o perito. Mas o perito, ele tem quem do lado para ver se está fazendo certo? O assistente técnico. Esse é o cumprimento do contraditório da ampla defesa. O perito vai fazer, mas como você ter a certeza de que ele está fazendo corretamente? Com a certificação digital, com a tecnologia que ele tenha. Eu nem entro nessa seara porque é uma questão técnica. Aí você contrata o seu assistente técnico de confiança e trabalhar em direito eletrônico é trabalhar em conjunto, sempre com um técnico, é preciso, via de regra é preciso. Não para essa parte introdutória de quebra de sigilo, isso não. Mas depois, numa investigação de campo, você precisa contratar um assistente técnico, porque a gente vai ter a perícia. E quando o juiz nomeia um perito judicial, imediatamente você precisa trazer o seu assistente técnico para acompanhar aquela perícia. Isso é até um permissivo legal, para você ter a certeza que a perícia não foi feita ao arrepio da lei, não teve nenhuma nulidade, a prova foi colhida. Então, os peritos eles têm meios, eles levam as fitas DATS, eles levam o material para fazer essa cópia e extrair esse hash. Eles têm isso. O perito do juiz, vamos nos lembrar que ele é de confiança do juiz, ele é o longa-manos do juiz, ele consiste nos olhos técnicos do juiz, né? E os assistentes técnicos vão dar balizamento para essa perícia. Através do quê? Através dos quesitos. Eu costumo dizer nas aulas de computação forense, que é onde se formam peritos, né? Não é nem direito, na faculdade de computação. Falo,
Pessoal, uma boa perícia, ela começa com bons quesitos do assistente técnico. Que é o que vai dar balizamento. É onde depois você pode atacar se houver uma omissão. E os quesitos são feitos antes da perícia. Então, o bom resultado de uma perícia começa com bons quesitos técnicos, que são feitos pelo assistente técnico, ou seja, o que a parte contrata. A prova pode estar em poder do responsável pelo ilícito. A prova pode estar em poder de terceiro. O que diferencia isso? Com exemplos. A gente pode ter a prova na local web. O que é local web? Um provedor de hospedagem, correto? A prova que você precisa está lá. Ou a prova que você precisa está no Google. Ou a prova que você precisa está no Yahoo. Ou está em algum provedor de serviço da internet. Isso é trabalhar com a prova em poder de terceiro. Ou seja, não é com quem você está litigando diretamente, mas é um intermediário que tem informações que são necessárias ao caso. Há uma outra situação em que a prova está em poder do próprio responsável pelo ilícito. Então, em um caso que uma clínica médica teve um problema entre as duas sócias, uma sócia falou que estava cansada, ia sair, e ela saiu e abriu sua própria clínica. Até aí, algum problema? Não. Ela pode sair e montar o seu próprio negócio. Qual que foi o problema? Ela levou todo o banco de dados, todas as fotos das pacientes, dela e dos outros, e começou a assediar as clientes da outra clínica. E aí, obviamente, fomos para o judiciário. Mas onde estava a prova? A prova estava num provedor? Não, a prova estava lá dentro da clínica. Então, isso envolve um outro procedimento, qual seja, ir até lá e buscar. É uma medida mais agressiva, mas é possível. E o direito prevê. Estamos falando da ação cautelar de busca e apreensão. Sempre tomando cuidado com a validade ou invalidade jurídica do pedido. Esse momento de entrar no local e colher a prova, você tem duas chances. Ou colher uma prova válida ou uma prova inválida. Porque o que o profissional de TI e o advogado ele precisa ter sempre presente é essa palavra, cadeia de custódia. Cadeia de custódia não é um termo usado no mundo do direito, mas é muito usado no meio técnico da tecnologia da informação e da perícia forense. Cadeia de custódia significa o histórico da prova, ou seja, tudo o que aconteceu com ela. Quando ela foi colhida, quando surgiu, quais pessoas entraram em contato, quais as transformações que sofreu, porque isso vai demonstrar se a prova é válida ou não. Então, a cadeia de custódia ela é um procedimento indispensável para a perícia. E o advogado tem que estar atento para que isso seja cumprido. Um exemplo, logs. Os logs são os registros eletrônicos dos provedores ou das empresas, por exemplo. O que adianta a gente dizer que um log está lá preservado há 3 anos, como o comitê gestor de internet recomenda, né? Que os logs sejam guardados por 3 anos. Aí eu digo, está lá, 3 anos guardado. Mas existe uma data de gravação de ontem. Ou seja, é acusado nele que ele foi manipulado um dia antes. Essa prova ela está comprometida. Até porque um log é um arquivo de texto, então ele é facilmente manipulado. Faltou o que aqui? Faltou a aplicação das recomendações das melhores práticas de perícia forense, faltou a consultoria de um advogado para não invalidar a prova, e faltou aqui a preservação correta para que isso fosse usado de forma válida. E aqui alguns casos, vou passar rapidamente, um caso em que a prova foi rejeitada, ela foi dada como inadmissível. Os registros contidos na memória de computador foram obtidos por meios ilícitos. Então, essa é uma prova ilícita. Foi uma decisão do STF, decisão RTJ 1623.
E o que o Código de Processo Penal fala? O Código de Processo Penal, ele diz, logo no seu artigo 6º, quando ele fala da investigação policial, que a autoridade policial, quando tomar conhecimento da prática da infração penal, ela deverá se dirigir ao local, e veja que interessante, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas. Quando isso foi escrito, talvez o legislador não pensou na prova eletrônica, mas isso é perfeitamente aplicado à prova eletrônica. E quem vai fazer a perícia? Antes do advento da lei de 2008, que trouxe algumas reformas para o Código de Processo Penal, nós tínhamos que trabalhar sempre com 2 peritos oficiais, sob pena de nulidade. Hoje, a regra geral do Código de Processo Penal é 1 perito oficial apenas. A não ser que não exista naquela comarca um perito oficial, ou seja, um perito ligado a um órgão estatal, aí o juiz escolhe 2 peritos não oficiais. Então, existe uma exceção que nós continuamos na regra de 2 peritos, que é apenas na hipótese de não existir naquele local um perito oficial. O 158, ele diz, quando o crime, a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Se não houver, se não for possível, nós vamos recair apenas para a prova testemunhal. Mas, geralmente, nesses casos, a prova testemunhal ela é insuficiente para provar os acontecimentos por meios eletrônicos. Por isso que a perícia computacional é tão importante. E nas perícias de laboratório, eu mencionei para vocês esse dispositivo, está no 170. Os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade da nova perícia. Não esperem que os órgãos estatais façam isso diretamente. Somos nós, advogados, que temos que requerer, com fundamento legal. E isso nos dá segurança, porque nós não sabemos como aquela prova vai ser manipulada. Nós precisamos ter a segurança de que há uma prova intacta até para fazer uma comparação. Nós já tivemos, não foi 1, não foram 2, não 3 casos, em que o que nos salvou, vamos dizer assim, no sentido de recuperar e mostrar o bom direito, foi justamente essa possibilidade de guardar uma cópia intacta. Agora, quando nós falamos dos crimes contra a propriedade imaterial, nós não seguimos o procedimento comum, o procedimento ordinário do Código de Processo Penal. Nós seguimos um procedimento específico que é dos crimes contra a propriedade material. Assim como nós temos um procedimento específico dos crimes contra a honra, para casos que superam o limite do juizado especial, nós temos um procedimento para os crimes contra a propriedade material. E, em resumo, o que fala o 524 e seguintes do Código de Processo Penal? Para entrar com ação judicial, estou começando de baixo, para entrar com ação judicial é preciso que tenha uma medida cautelar. Então, a ação principal ela é precedida de uma ação cautelar, de busca e apreensão, para a produção da prova. E aí vai ser feito um laudo, e o laudo, feito pelo perito oficial, ou quem o juiz investir, se no local não houver o perito oficial, ele terá que fazer o laudo, o qual será a condição de procedibilidade da ação. Portanto, sem o laudo, não é possível ingressar com ação judicial. Aí pergunto para vocês, estou lá esperando o Instituto de Criminalística terminar o laudo. Foi feita a busca e apreensão, ou pela polícia, ou diretamente se ingressou em juízo, porque é possível fazer os dois, tá? Começar tanto com a polícia, ou então se você já tem elementos suficientes, nada impede que você já ajuize a ação cautelar no judiciário. Mas vamos supor que isso vai para o IC e o IC começa a demorar para fazer, Há um prazo para isso. Há um prazo prescricional, que é de 6 meses. E traz ainda, um prazo decadencial. Um prazo decadencial de 6 meses. E ainda um outro prazo, dentro desse procedimento específico,
está no 529, se eu não me engano, que fala em 30 dias. Como juntar esses 30 dias? Como lidar e equacionar com os 30 dias e os 6 meses? Seguinte, os 30 dias devem estar dentro dos 6 meses. Os 30 dias não podem extrapolar os 6 meses. E é 30 dias a contar de quando? Da homologação do laudo. Então, o que tem muita gente faz? Muita gente fica esperando a homologação do laudo. Não, está lá escrito no Código de Processo Penal, é 30 dias da homologação do laudo. Não tenho culpa que o Estado é demorado, que o Estado está inchado, não tem aparato. Você fica esperando. E aí, quando homologar o laudo, você vai ajuizar a queixa-crime, a ação principal, e aí você extrapolou o prazo decadencial. Então, contem o prazo decadencial de 6 meses. E o trintídio deve estar dentro desses 6 meses. Se por acaso o laudo não vier, ajuize a queixa e indique que você não pode ser prejudicado pela demora do órgão público e se aguarda, portanto, o advento do laudo. Assim você não perde o prazo prescricional de 6 meses. E a medida de busca e apreensão, nesses casos, ela tem características também bem interessantes, que são: quais são os requisitos gerais, todos nós sabemos, para a cautelar de busca e apreensão? Periculum in mora, fumos, periculum in mora em reverso. Nesse caso, o que justifica cada um? O periculum in mora seria voltado a que os dados objeto da perícia são suscetíveis de perecer. Ou seja, é necessário agir rápido. Os requeridos podem apagar e destruir todas as provas a qualquer momento. Receio de que venha a tornar-se impossível a verificação pericial, ou seja, um prejuízo que não se recupera. Quando citadas, muito provavelmente, o que as requeridas ou os requeridos vão fazer? Vão sumir com a prova. Se elas são citadas, você entra no lugar, você não vai achar nenhum computador, nenhum HD, nenhum pendrive, nenhum mobile, nenhum notebook. Então, a busca e apreensão dos dados deve acontecer, primeiro, com a maior brevidade possível. Segundo, sem avisar a parte contrária. Então, ela deve ocorrer inaudita altera parte. O pessoal fala altera pars, mas é altera parte, porque é ablativo absoluto. E aqui um caso que se aceitou, né, essa tese. Perícia que tem por objeto análise de documentos digitais. Hipótese em que se caracteriza o fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a prova de determinados fatos durante a pendência da ação. Um outro ainda falando a mesma coisa. Se não deferida a liminar, pode a prova se perder, pois trata-se de programas de computador. Presentes, pois, os requisitos legais, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão e foi feita liminarmente em caráter inaudita altera parte. O fumus boni iure segue a comprovação de que está acontecendo de fato uma ilegalidade, né? Então a presunção da legalidade, a possibilidade de um direito que está sendo violado, e o periculum in mora reverso, esse é muito importante, e eu chamo a atenção de vocês. Quando você vai entrar com uma medida dessa, vocês hão de convir que é uma medida agressiva. Concorda? O juiz está deferindo você entrar em alguma empresa, em alguma casa. Então, tudo o que você puder dar de conforto ao juiz para conseguir o deferimento dessa decisão, é importante que você use. Uma sugestão. Demonstrar que não há periculum in mora em reverso. Como? Dizendo a ausência de possibilidade de causar qualquer prejuízo para a empresa ou para o local aonde vai se entrar. Como que você deixa de causar prejuízo se você precisa das máquinas de computador, dos HDs, etc.? Propondo uma metodologia. Não necessariamente você precisa aprender o computador. O que você quer não é o hardware. O que você quer são os dados que estão dentro desse hardware. Por isso, é possível fazer uma clonagem.
um espelhamento, uma cópia daquilo que está lá. Então, a empresa provavelmente vai parar por uma manhã, às vezes até por um dia, mas não vão levar embora aqueles computadores. Então, a empresa não vai ter um prejuízo maior, né, de ter a sua atividade paralisada por muito tempo. Até porque esses laudos não são feitos rapidamente, porque envolvem muito material. E também isso evita, muitas vezes, que o juiz peça uma caução nesse pedido. E aqui, um caso prático, deferindo a medida imediata, e destaco embaixo: os peritos judiciais designados para a tarefa deverão se deslocar às dependências das demais rés para o mesmo mistério, se constatarem nos elementos amealhados nos computadores e outros acessórios em poder do réu indícios de correlação com aquelas. O que essa decisão traz? A possibilidade de que a busca e apreensão seja feita de modo simultâneo em mais de um local. Isso é possível também pedir. Então, a busca e apreensão, boa pergunta. A busca e apreensão, ela pode ser feita tanto em juízo civil quanto em juízo criminal. Pode ser usada. Muitas vezes se opta pelo juízo civil. Porque o juízo civil, o perito, ele é nomeado pelo juiz e ele é pago pela parte. Então é mais célere o processo. O juiz determina, escolhe uma pessoa de sua confiança, as partes contratam seus assistentes técnicos e o processo é mais célere. Você não depende de um órgão público, né, que está inchado pelo sistema. A não ser que, de fato, seja algo com um crime muito grave que você não consiga, que o juiz civil ele vai dizer, ele vai se dar por incompetente e vai pedir para você entrar com uma ação no criminal. Mas na maioria dos casos, a gente consegue ir no juízo civil. Alguns casos que, por opção, até por estratégia, se escolhe ir para o criminal. Mas nós temos essas duas opções aqui. Sim. Eu, após fazer o texto, por exemplo, né? Então eu deleto. Mas às vezes pode ir para o lixeira, por exemplo, né? E mesmo para lixeira existe a possibilidade de deletar também, não é verdade? Isso. Muito bem. Aí, se sendo deletado, aparentemente eu estaria desprovido desse documento, dessa prova material, vamos dizer, da materialidade da prova, para comprovação. Agora, acho que existe uma possibilidade também da recuperação disso aí. Acho que existe arquivo específico, né? Exatamente, doutor Vaz. Vou repetir sua pergunta, porque eu estou no microfone. Doutor Vaz, ele pergunta o seguinte: se eu deletar arquivos, vai para a lixeira, onde inclusive eu posso apagar e me desfazer dessa prova, que é a materialidade. É possível recuperar? É. Há metodologias forenses que se recupera às vezes até 7 vezes ou mais, isso pode ser que tenha evoluído, ainda mais, a última vez que eu vi estávamos nesse número, de 7 vezes que o HD seja formatado. Importantíssimo. Então, nós temos hoje, no Brasil, ferramentas usadas pelo FBI, usadas pelos maiores centros de investigação. O Brasil ele tem um avanço nessa área. É que, infelizmente, na parte estatal, tudo é mais difícil. A gente tem um Estado pródigo, né? A gente tem um inchaço do sistema, né? Mas nós temos profissionais nessa área com muita vontade, que realmente vestem a camisa e fazem o que podem dentro das condições que lhes são dadas. Eu conheço algumas pessoas, uma delegada em Aracaju, que está vestindo a camisa e está trabalhando com o que tem, né? Ela não está sendo queixosa. É o que eu tenho, é o que eu vou fazer, mas, de fato, na área estatal, a gente nem sempre tem essa tecnologia, esse recurso. Os elementos deletados desde a lixeira é fundamental. Fundamental. E o assistente técnico que a gente
né, tem a possibilidade de contratar, ele vai ter essas ferramentas, porque é mercado privado. Então, aqui um outro caso ainda, ademais, deve ser considerado que a citação do réu pode levar ao perecimento do direito mediante a exclusão dos dados contidos em seus computadores. Sendo assim, defiro o pedido liminar formulado em inaudita altera parte. Então, a metodologia é a realização de espelhos dos discos rígidos e, assim, sem necessidade de remoção dos equipamentos e sem prejuízo, de modo a tornar dispensável, inclusive, qualquer tipo de caução. Assim, a gente dá um conforto maior para o juiz deferir uma ordem dessa, que não é uma ordem invasiva, né, uma busca e apreensão, mas, ainda que invasiva, se necessária for, deve ser dada, concedida, de acordo com o fundamento legal trazido ao magistrado. Aqui um outro caso em que um investigado, ele muito astuto, ele manobrava e ele sempre usava os dados, que seria a materialidade delitiva do que ele fazia, com ele. Ele nunca deixava isso num computador, ele sempre levava num HD externo, num pendrive. E a investigação teve que ir por uma outra ponta, que foi dos e-mails. E aqui, por isso que eu coloquei nuvem. Hoje a gente fala muito de cloud computing. Vocês não têm ideia o que nós temos em cloud computing, que é a nuvem, que é a internet. Quantos dados nós não temos na internet? Nem todos os provedores no Brasil fornecem conteúdo. Alguns provedores fornecem sem se opor, desde que tenha ordem judicial, e tem alguns provedores que sustentam a tese de que isso é violação de correspondência, isso é violação de privacidade, e não fornecem sequer com ordem judicial. O que sempre se deve, de qualquer forma, pedir e perseguir é o respeito à privacidade. Você nunca vai pedir para que seja juntado um CD com todo o material, todos os e-mails do Yahoo, e você ter acesso àquilo. Você vai ter acesso à conversa com a esposa, à conversa com filhos, à conversa íntima com não sei mais quem. Isso não nos interessa e nós vamos, então, aí estar aviltando o direito à privacidade e intimidade. Por isso, há que se ter o cuidado de solicitar ao juiz para nomear um perito para que ele faça a separação. Então, vamos, por hipótese, criar um caso. Olha, concorrência desleal da empresa X. Peço o conteúdo, porque é uma das fontes importantes de prova. Pede a nomeação de um perito. Esse perito vai olhar o material, ele é de confiança do juiz, ele é nomeado pelo juiz, ele é longa-manos do juiz, e ele vai separar o joio do trigo. Ele vai dizer, olha, isso diz respeito à empresa X, isso não diz respeito à empresa X. Destrói e traz aos autos, no seu laudo, apenas o que diz respeito ao ilícito tratado. E quando nós precisamos contar com os provedores, nós precisamos saber que eles estão guardando os dados que precisamos, né, que nós vamos solicitar. E eu gosto muito dessa passagem de um desembargador do TJ do Rio, não é tão recente, mas a gente sempre usa, que ele ilustrou bem o que são os provedores. Eles são como porteiros, guardiões. Eles são as portas de entrada e saída da rede. São os que têm a possibilidade de averiguar os dados dos internautas que sejam seus clientes, propiciando que se investigue a prática de atos irregulares. Então, se eles não guardam as informações, nós vamos chegar num ponto que será impossível continuar uma investigação. E por conta disso, alguns provedores têm sido responsabilizados pela falta de guarda de logs. Ah, mas não tem lei, Juliana, no Brasil que fale quanto tempo guardar. Mas, nesse caso, as condenações são fundamentadas na teoria do risco, que ele precisa guardar. Ou seja, ele não responde pela fraude bancária, ele não responde pela ofensa, mas ele responde pela omissão de não ter guardado logs que seriam essenciais
para uma investigação e uma persecutio criminis ou a perseguição da indenização e da reparação civil. Há várias decisões que mostram, que apontam justamente para a condenação dos provedores. Agora, um outro aspecto que não pode ser confundido, que é o princípio da neutralidade da rede. Hoje esse princípio tem sido plasmado no nosso judiciário, na doutrina, porque inicialmente no Brasil os provedores eram condenados. Provedores que eu digo, provedores de informação, provedores de notícias, blogs, provedores de leilões. Eles eram muito massacrados e condenados solidariamente. Tudo também baseado na teoria do risco. Só que eles conseguiram, aos poucos, galgar o entendimento, fazer com que entendesse que é impraticável, muitas vezes, nem sempre, é impraticável o controle prévio. Então, nós temos uma recente decisão da terceira turma do STJ, da ministra Nancy Andrighi, que ela acata a tese de que os provedores de serviço não podem ser responsabilizados por material informacional ilícito que transmite em seus sistemas, quando produzidos diretamente por seus usuários. Eu preciso verificar, eu não coloquei. É muito recente, saiu na mídia, eu acho que na semana passada ou retrasada. Basta colocar e vocês vão achar facilmente. Então, o que deve ser separado? Guardadas as proporções, seria como condenar o correio pelo conteúdo da carta que ele está transportando. O provedor ele não tem como ficar controlando tudo que ele trafega. O conteúdo dos e-mails, o que são colocados nas redes sociais, o que são colocados nos buscadores, nos provedores de busca. Por isso que eles são neutros, eles são intermediários. Mas isso significa que eles estão isentos de qualquer responsabilidade? Não. Se eles forem informados dos ilícitos que eles estão hospedando ou estão provendo ali através dos seus serviços, eles deverão, então, agir. Eles deverão cumprir a ordem judicial, eles deverão preservar a prova, porque a partir da notificação incide a responsabilidade. Essa tem sido a tendência, portanto, nos dias de hoje. Inclusive também com a questão, aqui eu vou passar para a gente chegar nas perguntas, inclusive com as questões dos buscadores. Prática muito comum hoje dos links patrocinados, concorrência desleal. Como que funciona um buscador? Ele faz uma varredura na internet e ele vai buscando palavras. Então, um concorrente, ele pode colocar a palavra da outra empresa dentro da estrutura do seu site, de modo que quando o buscador for varrer aquela informação pela palavra-chave que você colocou, vai trazer em primeiro lugar quem? A empresa que não tem nada a ver com aquela palavra. Isso é concorrência desleal. E tem acontecido muito. E a primeira decisão que nós tivemos aqui no Brasil foi pelo TJ de São Paulo, que nós atuamos no caso. Uma decisão muito interessante. Tomar cuidado quando um funcionário sai da empresa. Muito comum isso. A pessoa se desliga, é demitida, mas não cortam o acesso da pessoa. Isso aqui um gerente de TI, depois de 5 meses de ser demitido, ele continuava com acesso à sua conta dentro da empresa. E aí nem preciso dizer o que ele fez, Algumas coisas não foram muito apreciadas. Nós temos uma lei de Nevada, nos Estados Unidos, que, preocupada com a segurança da informação, preocupada com o vazamento de dados, ela determina todas as vezes que for trafegar na internet dados sensíveis, esses dados devem estar criptografados. Ou seja, se vazarem, eles não vão ser decifrados. Cuidado com os acessos, escolas, escritórios, empresas. Quando você disponibilizar acesso a alguém, é preciso autenticar. Então, lá no Mackenzie, como professora, eu tenho que acessar a internet. Eu não acesso diretamente. Aparece lá um campo. Coloque o seu código, DRT, coloque sua senha. Por quê?
Se eu cometer um ilícito, depois vão atrás de mim. Está lá registrado. Nesse caso, uma universidade de Santa Catarina não teve esse cuidado, como muitos outros lugares e empresas não têm, e ela acabou sendo responsabilizada pela omissão de autenticar os seus usuários. E aqui, para terminar, algumas dicas de materiais que falam da perícia computacional. Esse está em inglês, pode ser obtido na internet. É muito interessante. Ele tem as melhores práticas de perícia computacional. Um outro material também é do próprio site americano do Departamento de Justiça, Computer Crime and Intellectual Property Section. Também tem bastante material, fonte dessa matéria. Por fim, um material feito pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, traduzido para o Brasil, também com as melhores práticas para a perícia computacional, como entrar no lugar, como colher a prova. Por exemplo, isso é um detalhe básico, um dos mais básicos. Você nunca pode entrar num lugar e ligar o computador, porque eles colocam programas que, ao ligar, você destrói o computador. Você nunca pode ligar pelo meio convencional. Então, são detalhes, mas que dependem de conhecimento, né? E aqui, uma cartilha da OAB e do Mackenzie, recente, acabou de sair do forno. Ela, como eu disse, visa conscientizar toda a família. A gente faz muito isso nas escolas, conscientizando pais, adolescentes, até crianças, que já têm os seus perfis nas redes sociais, mas não têm consciência do risco que correm, nem os pais têm. Uma cartilha muito interessante, ela está disponibilizada no site do escritório, é o site /cartilha. Vocês podem acessar na via eletrônica. Ela tem uma linguagem fácil, ela tem uma linguagem para todo o público, muito embora tenha sido feita por pessoas da área jurídica, junto com uma psicanalista. Aqui, nossa newsletter, quem gostou do assunto, a gente sempre manda material com divulgação de cursos, com notícias, com decisões atuais. Dentro do nosso site tem a newsletter. Esse é um livro que eu ajudei a organizar, junto com o Marcos Bruno e com o Renato Apsiblum. Nós fomos os organizadores, que são justamente as pessoas que vão falar aqui amanhã e depois. E, por fim, eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada pelo convite da ASP. E agora vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Pois não. Patrocinado, a responsabilidade é só na busca do AdWords, não na busca orgânica, né? Porque só se você pagar para desviar o cliente, você seria tag, a marca. Aí a gente entra no princípio da neutralidade. Uma vez que o buscador ele seja comunicado sobre aquilo, ele vai ter que agir, ele vai ter que mudar a indexação. Talvez até subtrair, retirar mesmo aquela indexação. Mesmo que não esteja pago. Mesmo que não esteja pago. Porque é uma concorrência desleal. É uma concorrência desleal. Conheço uma pessoa que foi contratar ar-condicionado STR. Ela colocou STR, apareceu em primeiro lugar Star ar-condicionados. Não era link patrocinado. Ela ligou para lá, pediu pela pessoa que tinha indicado, por coincidência tinha a pessoa, foi até a casa dela, na casa que ela descobriu que ela estava lidando com uma empresa e não com outra. Tudo uma manobra para captação indevida de clientela. Agora, se o buscador é avisado, ele tem que agir. Óbvio, ele não vive num mundo separado de nós. E essa prática é muito comum? Ela tem sido comum. Ela tem sido comum. As empresas têm, hoje em dia, existe um serviço especializado de monitoramento de marca para ficar na internet pesquisando o que falam da sua marca, como a sua marca é apresentada, como ela está sendo indexada. Isso é muito importante. São novas carreiras, novos profissionais aí que surgem, né?
pela necessidade da internet. Eu posso repetir uma coisa? Lógico. Se você podia repetir, como é que a gente identifica? Porque eu até anotei, mas passou aquela questão quando você... Posso me chamar de você? Lógico, professora. Então, quando para a identificação do IP, depois qual é o caminho? Então a gente está diante de um blogger, ou de uma rede social, ou de um provedor de buscador, qualquer provedor de serviço da internet. Porque manda informação sobre empresa na internet, a gente quer saber quem mandou essa Exatamente. Aí você precisa, através de uma ação judicial, perguntar para esse provedor. O provedor só... O provedor, ele tem essas informações, que são os seus logs e registros eletrônicos. Logs, vamos entender assim, são os seus arquivos onde eles têm essas informações. O provedor seria, no caso, o provedor daquela internet? O provedor de serviço. Então, a gente está falando do Twitter, do Facebook, o provedor do Blogger, do Webmail. Os provedores de serviço. Porque você tem uma ofensa, você tem uma comunidade ofensiva, você tem um e-mail com ameaça, você tem uma notícia divulgada de modo anônimo. Então você precisa saber quem fez aquilo. Então, o primeiro passo, esse provedor de serviço vai ter o IP. Chegou nele. Ele também não sabe quem é. Quem sabe é lá a empresa de telecomunicação. É a Telesp, é a NET e outras. O provedor de serviço, ele só enxerga o quê? Um IP que está acessando e o que ele fez. Criou a comunidade, escreveu aquilo, mandou o e-mail, que seja. Postou o vídeo, o que quer que seja. Então você tem que pedir o IP com todos aqueles dados. Um IP por IP, você pode chegar no lugar errado. IP com data, horário, GMT. Tendo essa informação, aí você precisa fazer a quebra do sigilo do IP perante a empresa responsável por essa conexão. E como você chega? Como que você sabe a quem pertence aquele IP? Guardadas as proporções, você tem um número de telefone. Você liga em algum lugar e a pessoa fala, olha, quem ligou aqui acabando com você, eu não sei, a pessoa não se identificou, mas eu tenho uma bina aqui e tem um telefone. Você tem um telefone, você processa um telefone? Não. Mas você vai ter que fazer a quebra do sigilo do telefone. Então você precisa ir à empresa responsável por esse telefone. Então você precisa ir à empresa responsável por esse IP. É um caminho longo na justiça. É um caminho longo, mas que com os pedidos bem feitos e usando das medidas de urgência, em 1 mês e meio se consegue chegar na autoria. Por favor, complementando a questão, e como contatar esses provedores? Como que se acha o endereço? Como que se localiza um dirigente responsável a ponto de responder uma ordem judicial? A maioria deles se encontra no Brasil, a grande maioria. Então, são endereços sabidos, porque os endereços se encontram até na internet ou no próprio site registro.br. Então, quando você for identificar quem pertence ao IP, esse endereço está nesse site registro.br, que é onde você encontra a quem pertence. E aí você toma, né, as atitudes extrajudiciais e judiciais. Por que extrajudicial? Porque a gente sempre manda, correndo. Olha, a gente sabe que eles não vão informar, mas a gente manda, preservem os logs, que a partir da notificação, ainda que extrajudicial, já incide a responsabilidade deles guardarem. Por isso que é importante mandar o extrajudicial. Eu sei que eles não vão fornecer via de regra, mas você já manda a interpelação e entra com a ação. Entrando com a ação, você vai ter um endereço que é sabido. A maioria dos provedores são sabidos. Agora, o problema é ainda em relação àqueles que estão fora e não vieram para o Brasil. A exemplo do Twitter e do Facebook. Aí é uma questão à parte. A gente já tem até caso que a gente conseguiu tirar do ar, mas aí tem que usar uma via nos Estados Unidos. Professor, digamos que numa escritório, por exemplo, de empresa, os computadores estejam em rede. E é possível identificar de onde partiu do qual o micro que está em rede,
aquela ofensa? Depende da estrutura da empresa. Por isso que aquela universidade foi responsabilizada. Porque ela não criou uma estrutura interna, como eu dei o exemplo do Mackenzie. No Mackenzie jamais eu acesso à internet sem colocar o meu DRT, que é meu, e a minha senha. Agora tem empresa que não cria essa estrutura. Cada um acessa e não se sabe quem fez. É uma falha de segurança da informação da empresa. Mas aí vai para um computador central, vamos dizer assim, provavelmente, né, já que estão em rede. Não importa, o necessário é identificar cada um. No escritório de vocês deve ser a mesma coisa, né? O escritório que trabalha com uma quantidade razoável de gente, cada um tem o seu login e senha. E isso vai ficar logado, isso vai ficar armazenado ali. Eu não sei o que um advogado, estagiário, qualquer pessoa pode fazer. Então você tem que ter o resguardo de que se um dia você for cobrado por polícia, por juiz, por quem quer que seja, dali você vai conseguir identificar. Por isso que o TST falou, não é só um direito, é um dever. Doutora, justamente a senhora respondeu com relação a como ficaria a questão de prova eletrônica por um crime praticado de fora do Brasil, né? Uma pessoa, ela encaminha um e-mail através de um provedor na Europa. E como ficaria a questão de se provar justamente isso? Qual a responsabilidade desse provedor no exterior? A senhora respondeu mais ou menos, é uma coisa que ainda está em estudo, né? Uhum. E também a questão das redes Wi-Fi, né? Hoje em qualquer cybercafé consegue conectar e tal. Como ficaria a questão da prova no ambiente Wi-Fi? Que é muito comum em shopping center. Vou começar pela segunda pergunta. As redes Wi-Fi, elas precisam ter um cuidado especial. A gente acha bacana, é cômodo, né? Você leva o notebook para a cama, não precisa estar sempre conectado. Se quiser, se vai para a sala, se vai para a mesa, é uma comodidade. Só que assim como você vai dirigir, você tem que passar por um processo de habilitação. Você não vai pegar um carro sem saber o que você vai fazer. Você não pode ter o descuidado de colocar uma rede wireless sem saber as condições mínimas de segurança. Eu não estou falando que você precisa fazer sistema, formação técnica, mas são mínimas. Muita gente deixa aberta a rede wireless. E aí você vai procurar rede, você encontra a rede do seu vizinho. Já vi um monte de gente, tem um monte de aluno que fala, professor, eu não pago internet, eu acesso lá do meu vizinho. E aí, se ele cometer algum ato ilícito, existe aqui uma presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, mas a pessoa já vai estar comprometida, enrascada, concorda? Vai estar sendo processada, vai ter que levantar prova, vai ter que contratar um advogado para provar que aquilo não saiu de lá. Vai ter que contratar um perito particular para mostrar que, infelizmente, ela teve uma falha de segurança da informação. Então, rede wireless, muita atenção, porque existem casos de pessoas que se aproveitam da rede wireless, existem até hackers que ficam andando, eles têm sistemas próprios, né, que eles percorrem ruas com uma antena que eles detectam rede wireless aberta. Então, às vezes não é só o moleque do vizinho de cima, que isso daí talvez não faça nada, mas o problema são essas quadrilhas especializadas nisso. Então, quem tem wireless tem que tomar cuidado. Se você não sabe fazer isso, que a gente não é obrigado a saber tudo, chame alguém que saiba, chama um primo, alguém, ou contrata um técnico só para ir lá e estruturar. É o mínimo. Tem que fechar, não pode permitir para o vizinho ou esse que passa na rua. Segunda pergunta sua, e as questões das lan houses, etc. Existem no Brasil algumas leis estaduais, não existe uma lei ainda federal, mas muitos estados brasileiros, também São Paulo, possuem leis determinando que qualquer estabelecimento comercial que ofereça serviço de internet à locação deve guardar por 5 anos os dados de seus usuários. Então, as lan houses, sob pena de multa. Essa lei em São Paulo, que foi a segunda, primeiro foi Mato Grosso do Sul, depois veio São Paulo, e depois replicou para vários outros estados. Em São Paulo, muitas lan houses estão obedecendo, porque elas têm sido multadas. Nós temos casos em que
o rastreamento, né, se faz a investigação, cai na Lan House, a Lan House não identificou o seu usuário e aí ela acaba respondendo pela omissão, teoria do risco. Até porque existe uma lei aí obrigando, ainda que seja estadual. É uma lei de janeiro de 2006, aqui em São Paulo. Até McDonald's, porque na verdade, locação, a gente entra na questão do lucro. Mas existe lucro indireto. Compre o McLanche feliz e use 15 minutos na torrezinha de internet. Mesmo isso, perigoso. Tanto que o McDonald's tinha isso, eles tiraram, né? É um risco. Alguém pode usar aquilo para cometer uma fraude bancária? Nada. Eu sabia, do e-mail, o e-mail que se uma pessoa manda, aquilo serve como prova e juízo? Pode servir. E como que eu faço para ser uma prova robusta do e-mail? Ele pode falar que não foi ele que enviou. Sim, a prova mais robusta é aquela prova que você consegue uma fé pública. Né? Então, o tabelião, assim como ele atesta que um site está na internet, ele pode atestar que aquele e-mail está na tua caixa de entrada. Então, ele faz isso ao seu lado. Você acessa, então, em companhia da pessoa tal, titular do e-mail tal, acessamos, mediante a adição de login e senha por parte dele, acessamos a sua caixa de entrada. E constatei o e-mail tal. E aí ele coloca o e-mail. E alguns e-mails têm um cabeçalho que já vem com o próprio IP. Gmail não vem com IP. Você tem que pedir para Google. Mas alguns e-mails já vêm com IP na própria mensagem. Aí te poupa de você fazer a primeira parte. Já vamos para a segunda, direto no provedor. Então, pode ser feita também ata notarial em relação ao e-mail. Então, na sua caixa de mensagem. Agora tem muitas pessoas, não vou dizer para você, até porque eu não sou tabeliã e não estou defendendo os tabeliães. É uma boa prova, é caso a caso, tem que analisar, tem que ver a saúde financeira do cliente. Nem sempre o cliente tem a saúde financeira para ficar pagando tantas atas notariais. E aí você fala, olha, preserva, deixa lá os e-mails. Se forem contestados, está lá. Não mexe, não tira, não arquiva, deixa lá no formato original. E aí você imprime. Muitas vezes nem se contesta. Muitos casos a gente imprimiu por uma limitação da parte do cliente de arcar mesmo com a ata notarial e não houve sequer uma contestação. Em alguns casos a gente tem isso. Ou então quando você vai para o lado consumerista, né, em que você tem uma proteção maior, até por conta da limitação da produção de prova, daí então essa área permite ainda mais que você use de produções caseiras, vamos dizer assim, porque existe a possibilidade da inversão do ônus da prova. Então, eu mesmo que trabalho com isso, sei dos meios mais robustos, compro na internet, dou um print screen e salvo lá, tem uma pastinha que eu vou salvando um por um. Tem o número do protocolo, etc. Nunca tive problema, felizmente, mas tem o lado do protocolo, etc. Assim, e se a pessoa contestar, a ata notarial seria suficiente ou teria que fazer a quebra não, ata do notarial. IP, a quebra e buscar o computador da pessoa, fazer o... São coisas diferentes. Você tá, com a ata notarial, você está lidando com a materialidade. Tá aqui, olha, a ofensa, a ameaça, a concorrência desleal, a montagem, a violação à honra. Uma outra coisa é você descobrir a autoria. Então são duas coisas separadas. Você pode ter um e não ter o outro, o desfecho não vai ser condenatório. Não vai haver a reparação. Então, a preservação diz respeito, preservação de prova diz respeito à materialidade. E a autoria também depende, né, de você levantar o IP, quebrar sigilo do IP, mas a autoria vai trazer o responsável por aquele ato que é a materialidade do ilícito. Se a pessoa não tiver mais o computador, não vai conseguir descobrir o autor. Sempre a gente trabalha com um conjunto de provas, né? Isso não só no mundo do direito eletrônico, sempre com um conjunto probatório. Se era o único meio de prova que ela tinha para provar, mais nenhum, vai estar comprometido. Se ela tiver outros, ela pode se valer desses outros. Até porque muitas provas, não esqueçam, estão na nuvem. Nuvem estão na internet, tem nos provedores. Vocês vão ouvir muito isso, cloud computing, nuvem, na internet.
tipo a aceitação da elaboração, da lavratura, vamos dizer, melhor dizendo, por parte dos tabeliantes, esse documento que ateste essa prova? Não, não é. A gente teve, por exemplo, semana passada um caso em Goiânia. A gente precisava de perto de Goiânia, né? A gente precisava de alguém que fizesse uma ata notarial. Porque a gente estava justamente discutindo a perícia que foi feita ao arrepio da lei. Uma lista de nulidades do que foi feito na manipulação da prova pelo Ministério Público. Aí nós pedimos uma cópia daquilo para analisar o que tinha sido feito de ilegal, né, que gerasse nulidade. E no momento da cópia, até para gerar o hash, a gente pediu um tabelião. Não achamos na cidade um tabelião. Ninguém fazia isso. Ou seja, não é algo que está totalmente disseminado, que todos os tabeliões fazem. Mas sem problema nenhum, ligamos para um tabelião aqui de São Paulo, por gentileza, você pode conversar com o seu colega, dizer como que faz. Todo mundo faz uma primeira vez, não é? Sim. Então, lá foi a primeira vez. Agora lá, essa cidade já sabe fazer. Aqui em São Paulo todos fazem? A grande maioria faz. A maioria faz. A maioria faz. A maioria faz. Como se escreve Mas veja, esse hash? no tocante à questão da prova, é evidentemente que afeta a informação do sistema, mas existe não RESP, recente, que com base na lei, acho que 12.419, né, relacionamento eletrônico, o próprio superior reconhece a validade das provas obtidas através da internet. Não é verdade? Sim. Então, aí é a questão do processo eletrônico, né, que vai ter a certificação digital da ICP Brasil. Sim. Aí é um outro assunto, mas também diz respeito à prova eletrônica dentro do processo. Que houve uma regulamentação, um posicionamento demorado, com uma discussão madura, que se chegou à determinação de que se deve usar a ICP Brasil, que está regulamentada na medida provisória 2200 de 2001, com devido convênio com os tribunais. E a prova ela é válida. Esse hash seria apenas uma cópia integral do HD ou seria uma cópia fiel de qualquer coisa? Ela pode ser uma cópia de qualquer arquivo. E como se escreve esse hash? Esse hash ele é gerado pela aplicação... Não. Como se escreve? A grafia. A grafia? É. Como soletra? H-A-S-H. H-A-S-H-M-D-5. Mas seria cópia fiel de qualquer arquivo, então? De conteúdo, né? A gente usa a palavra conteúdo. Na verdade, esse hash impede, vamos dizer assim, que seja uma adulterada a integridade do documento, ou seja, quando os dois possuem de ponta de um lado e outra ponta a certificação digital, ela não permite alteração, ou seja, a integridade do documento e a origem. Ele faz a criptografia ao emitir e ele faz o universo de criptografia, vamos lá, ele faz ele manda o documento criptografado e lá ele faz ao contrário para receber esse documento, ou seja, são letras binárias, são chamadas assim, que impossibilita o hacker. Ele consegue interceptar, mas não consegue entender. E, na verdade, a função do hash é garantir a integridade, que a cópia é idêntica. Que é para fins de perícia, isso é fundamental. Então, A cópia isso prova que a cópia é igual. A integridade. Mais alguma pergunta? Não. Tem alguma pergunta do pessoal que está assistindo online? Não? Então tá bom, obrigada. Bom curso amanhã e depois de amanhã. Espero que vocês aproveitem.